Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de Farmácia e Drogaria. Serviços prestados na farmácia ou drogaria. Quando uma farmácia realiza a prestação de serviços, ela deixa de ser vista apenas como um local de comércio e passa a ser reconhecida pela comunidade como um ambiente de prestação de saúde, realizando procedimentos que irão ajudar a qualidade de vida do paciente. Declaração de serviços farmacêuticos. É um papel entregue ao paciente após a realização do serviço. Independentemente do serviço prestado, nele deve conter dados do estabelecimento, nome, endereço, telefone e CNPJ, dados do usuário ou, dependendo da idade, seu responsável legal, dados do serviço prestado, intervenções propostas pelo farmacêutico. Essa declaração serve para o paciente ter posse de dados sobre sua saúde, para mostrar para seu médico. Esse documento não pode ser usado com a finalidade de promover o uso de determinados medicamentos que devem ser prescritos. Deve ser impressa em 2 vias, uma para o paciente e uma para a farmácia. Seus dados devem ser guardados sigilosamente e usados apenas para realizar acompanhamento farmacêutico do paciente. Veja um modelo. Serviços prestados na drogaria. Administração de injetáveis. Aferição de pressão arterial. Aferição de glicemia. Perfuração de orelha. Administração de medicamentos inalatórios. Administração de medicamentos orais. Aferição de temperatura corporal. Administração de medicamentos injetáveis. Como já aprendemos, a aplicação de injetáveis deve ser realizada em um local específico para essa atividade. Deve ser feito por um profissional capacitado e legalizado para tal função. E a farmácia deve possuir autorização para essa atividade, emitida pela Vigilância Sanitária. Declaração de administração de injetáveis. Informações do medicamento que foi administrado. Nome. Denominação comum brasileira. Concentração. Forma farmacêutica. Via de administração. Número do lote. Número de registro na Anvisa. Orientação farmacêutica. O farmacêutico deve assinar, datar e carimbar. Aferição de pressão arterial. A pressão arterial é um parâmetro fisiológico que pode ser verificado nas farmácias. Esse procedimento auxilia na atenção farmacêutica e na monitoração do tratamento medicamentoso, com isso ajudando a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Se durante a aferição for verificado que os valores diferem dos normais estabelecidos pelos grupos científicos, você deve orientar o paciente a procurar um médico. Se o valor da pressão arterial verificado for um valor diferente do valor de referência, você não pode indicar nenhum medicamento e nem mudar os medicamentos que o paciente está usando, já que eles são de venda sob prescrição médica, portanto, devem ser prescritos por um médico. Para verificar a pressão, você precisará de um aparelho de pressão digital ou manual, que tenha registro na Anvisa, sendo que todas as manutenções e calibrações realizadas nele devem ser registradas. Como todo procedimento, a aferição de pressão arterial também precisa de um POP, indicando os equipamentos, as técnicas,
as metodologias, os valores padrões e as referências bibliográficas utilizadas, bem como os equipamentos de proteção individual, EPIs. Um detalhe muito importante para a aferição de pressão é assegurar que o paciente está com a bexiga vazia. Portanto, antes de verificar a pressão de qualquer paciente, peça para ele ir ao banheiro. Isso porque quando a bexiga está cheia de urina, o líquido corporal está aumentado e, como resposta do sistema fisiológico, a pressão sanguínea aumenta. Declaração aferição de pressão arterial. Medicamento e informações do prescritor. Indicação farmacêutica, medicamento com posologia ou intervenção não medicamentosa. Valor obtido na aferição junto com o valor de referência. Frase: este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais. Aferição de glicemia. É um parâmetro bioquímico que pode ser verificado nas farmácias. Esse procedimento auxilia na atenção farmacêutica e na monitoração do tratamento medicamentoso, com isso ajudando a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A medição de glicose capilar deve ser feita usando equipamentos de autoteste. Portanto, esse tipo de medicação é aceito apenas para atenção farmacêutica, mas é desconsiderado como teste laboratorial remoto, TLR. Saiba mais. TLR, testes laboratoriais remotos. São testes laboratoriais portáteis. Com eles, podemos realizar exames de laboratório, obtendo o resultado imediatamente. Também são conhecidos como Point of Care Testing, POCT. Porém, para ser considerado como TLR, o exame precisa ser vinculado a um laboratório de análises clínicas com um responsável técnico. Por isso, esse glicosímetro não pode ser considerado TLR. Para medir a glicose, você deve usar um glicosímetro registrado na Anvisa e que seja calibrado periodicamente, e basear-se no POP de tal atividade. Procedimentos como a medição de glicose geram resíduos de saúde, perfuro cortante, algodão sujo com sangue, que devem ser descartados em local apropriado. O passo a passo da medição varia de acordo com o aparelho, e, portanto, você deve ler as instruções de cada fabricante. Declaração de medição de glicemia. Medicamento e informações do prescritor. Indicação farmacêutica, medicamento com posologia ou intervenção não medicamentosa. Valor obtido na medição da glicose junto com o valor de referência. Frase: este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais. Perfuração de orelha. Atualmente, está proibida a perfuração de orelha para colocação de brincos em bebês nas maternidades e hospitais. Assim, o local autorizado e legalizado que está sendo procurado para tal atividade é a farmácia. No entanto, existem algumas exigências. No procedimento de perfuração no lóbulo auricular, você deve usar aparelho específico, pistola de brinco, brinco estéreo para furar a orelha. É proibido furar a orelha com agulhas. Ambos regularizados na Anvisa. Para manter a esterilidade do brinco, ele só deve sair da embalagem no momento e no local do procedimento, sendo aberto na frente do paciente após a asepsia e a antisepsia necessária, a fim de impedir uma eventual contaminação, tanto do brinco quanto do usuário. Todo procedimento possui POP, incluindo esse procedimento.
Ele deve conter as técnicas de antisepsia do lóbulo auricular, asepsia das mãos do técnico e asepsia da pistola, a referência bibliográfica, equipamentos de proteção individual e instruções de descarte. Declaração de perfuração de orelha. Dados do brinco. Nome e CNPJ do fabricante. Número do lote. Dados da pistola. Nome e CNPJ do fabricante. Número do lote. O farmacêutico deve datar, assinar e carimbar. Administração de medicamentos inalatórios. A administração de medicamentos por inalação é feita por nebulização. Esse aparelho deve ser registrado na Anvisa e ser calibrado periodicamente. Procedimentos como o profissional: separar e preparar os materiais, lavar as mãos, calçar as luvas descartáveis, explicar para o paciente ou para o responsável do paciente como será o procedimento, acalmar o paciente se for uma criança. Procedimentos com o paciente: colocar o medicamento na quantidade prescrita dentro do recipiente do inalador, conectá-lo na máscara, escolher a de adulto ou a pediátrica, colocar a máscara no paciente, ligar o aparelho. Só podem ser administrados medicamentos prescritos pelo médico após a avaliação farmacêutica, ficando proibida a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar. Se o farmacêutico verificar algum problema, ele deve contactar o médico para tirar as dúvidas antes de administrar o medicamento no paciente. Nunca administre um medicamento sem verificar a data de validade. Quando o paciente comprar o medicamento com você e este for administrado na sua farmácia, a sobra do medicamento deve ser devolvida ao paciente. Declaração de administração de medicamentos inalatórios. Informações do medicamento que foi administrado. Nome, denominação comum brasileira, concentração, forma farmacêutica, via de administração, número do lote, número de registro na Anvisa, orientação farmacêutica. O farmacêutico deve assinar, datar e carimbar. Medição de temperatura corporal. A temperatura corporal é um parâmetro fisiológico que pode ser verificado nas farmácias. Esse procedimento auxilia na atenção farmacêutica e na monitoração do tratamento medicamentoso, com isso ajudando a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A verificação de temperatura pode ser feita com termômetro de mercúrio ou termômetro digital, que deve estar registrado na Anvisa e calibrado periodicamente. Atenção! Esse procedimento não deve ser considerado consulta nem exame ambulatorial, apenas como atenção farmacêutica e monitoramento de tratamento. O procedimento deve seguir os passos descritos no POP. Declaração de medição de temperatura. Medicamento e informações do prescritor. Indicação farmacêutica, medicamento com posologia ou intervenção não medicamentosa. Valor obtido na medição de temperatura junto com o valor de referência. Frase: este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais. Cuidados com medicamentos. Armazenamento fora da farmácia. As pessoas armazenam medicamentos em casa durante seus tratamentos e, numa prática muito comum,
estocam sobras de medicamentos, já que o fracionamento não ocorre em todas as farmácias do Brasil. Dessa forma, as pessoas continuam comprando caixas e caixas de remédio e sempre sobram alguns comprimidos. Porém, não são só os comprimidos, pois o mesmo ocorre com xaropes, pomadas e etc. Já que o armazenamento nas residências é inevitável, isso deve ser feito da forma correta. Devem ser guardados em um lugar seguro, fora do alcance de crianças, impedindo a ingestão acidental, afastado da luz, calor e umidade. Alguns locais se tornam inadequados para armazenamento de remédios, pois podem alterar a composição do medicamento. São eles: a cozinha, local quente, banheiro, local úmido ou interior de carros. Casos especiais de armazenamento, como geladeira, em casos de a embalagem solicitar conservação em refrigeração, devem ser respeitados. O medicamento não deve ser retirado da embalagem de origem. Os rótulos não devem ser removidos. Devem ser observadas as datas de validade e nunca se deve reaproveitar frascos vazios para medicamentos diferentes. Ter as chamadas farmacinhas em casa pode ajudar em alguns casos de emergência. Porém, os remédios devem ser inspecionados periodicamente quanto à validade. Alterações nas formas farmacêuticas. Tanto nas farmácias quanto em casa, é necessária a observação de possíveis alterações nos medicamentos. Agora, você vai conhecer as principais alterações nas formas farmacêuticas que indicam que a estabilidade do medicamento foi alterada. Comprimidos: pó solto dentro do blister, quebrados, lascados, rachados, manchados, perdendo a cor, grudando uns aos outros. Drágeas: rasgada, rachaduras, manchas. Cápsulas: amolecendo, endurecendo. Pós e granulados: aglomerações, alterações de cor, endurecimento. Pós enfervescentes: pressão gasosa, massa crescendo. Cremes e pomadas: volume diminuído pela água perdida, consistência alterada. Quando apertada, se sair um pouco de líquido, dá bisnaga. Textura muda de cremosa para arenosa com presença de glânulos. Supositórios: amolecimento, enrugamento, manchas de óleo. Soluções, xaropes, elixires: precipitação, depósito sólido no fundo, formação de gases. Soluções injetáveis: turbidez, ficar turvo, presença de partículas, vazamento, mudança na coloração, formação de cristais. Emulsões: quebra da emulsão, separação do óleo, cor alterada, cheiro alterado. Suspensões: precipitação, presença de partículas, grumos, cheiro forte, cor alterada. Entumecimento, aumento, liberação de gases. Tinturas ou extratos: cor alterada, turvo, formação de gases. Exercícios parte 1.